Bom dia, irmãos. Graça e paz no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais um dia que nós estamos na presença do nosso Deus. Podemos dar glória a Deus por isso, não é? Se acordamos é porque Ele assim permitiu que nós tenhamos um novo dia, uma nova chance. E nova chance é sobre o que fala o salmo ao qual nós vamos ler hoje. Eu não sei quantos dos irmãos já leram o Salmo 51, né? Tem alguma experiência com o Salmo 51, aquela de tocar, de fazer o olho lagrimejar, né? Mas é sobre ele que nós vamos conversar hoje, é sobre ele que a nossa meditação. O Salmo 51, o título dele é Confissão e Arrependimento. Confissão e arrependimento. Esse salmo ele foi escrito por Davi quando o profeta Natan veio falar com ele após ali ele ter cometido adultério com a Batseba. Batseba, ela era esposa de um dos soldados de Davi, e Davi um certo dia viu Batseba tomando banho e ele se encantou por ela. Mas, se você quer saber um pouquinho mais sobre essa história, eu deixei anotadinho aqui para falar para você. Ela está lá em 2 Samuel, capítulo 11 e 12. Tá? 2 Samuel, capítulo 11 e 12, você vai ver toda essa história na vida de Davi. E tudo que isso acabou gerando, né? Todos os males que causou. Mas também tem uma bênção depois, né? Batseba tem uma bênção depois, que é Salomão. Né? Salomão é filho de Batseba com Davi. Então o Salmo 51, ele nada mais é do que uma oração de arrependimento, né? E de contrição. Tá? Então Davi começa dizendo assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Olha que interessante, né? Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que terá tido como por justo no falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Recôndito, íntimo, né? Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue. Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus.
Faze bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Olha só que interessante, eu fiz algumas divisões aqui para a gente entender um pouquinho dessa oração de Davi, tá? Então vamos lá. No versículo 1 e 2, o que Davi faz? Ele pede. Ele pede o quê? Para que Deus se compadeça dele, para Deus apagar as transgressões dele, para Deus lavá-lo completamente, limpá-lo e purificá-lo do seu pecado. Irmãos, para você que eu deixei aí 2 Samuel capítulo 11 e 12 para leitura, para você entender as circunstâncias desse salmo, tá? Porque ele é o salmo de Davi e segundo aqui foi escrito quando o profeta Natan foi conversar com ele, né? Porque ele tinha cometido adultério com a Batseba. Então a gente olhando aqui para a fala de Davi, a gente já percebe logo como isso o incomodou, tá? E como ele percebeu, ele caiu em si com relação ao pecado que ele tinha cometido. Como ele caiu em si, tá? Como o Espírito Santo trabalhou no coração de Davi. Primeiro revelando para ele a natureza, tá, daquele pecado e também as consequências. As consequências. A ponto de que aqui no versículo 2 e 3 a gente vê esse reconhecimento dele. Ele reconhece o que é a natureza dele, a natureza pecaminosa dele. Fala assim, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre está diante de mim, eu sempre estou cometendo. É isso que quer dizer essa palavra aqui, tá? Quer dizer que sempre ele está cometendo pecado. E esse reconhecimento dele é tão profundo que ele fala assim para Deus, olha, eu pequei contra o Senhor, pequei contra o Senhor. Eu sei que tudo isso que eu fiz é horrível, horrível. E tanto foi terrível o que eu fiz, que o Senhor, o que quer que seja, o que quer que o Senhor fale para mim, seja qual for o seu julgamento, não vai ser injusto. Não vai ser injusto. Foi mesmo terrível o que eu fiz. E aí, no versículo 5 e 6, ele fala mais uma vez da natureza pecaminosa dele. Parece que ele vem descendo, ele vem lembrando, e aí ele chega ao fundo da natureza pecaminosa dele. Qual que é? É reconhecer que a gente já nasce em pecado. Eu sou tão nada, eu sou tão insignificante, porque eu já nasci em pecado. Eu já nasci assim. Não é? Não é o que ele fala? Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Aí, no versículo 6, ele vai falar de coisas, né, que alegram o Senhor, mesmo com todo esse pecado. Ele fala assim, te compraz na verdade no íntimo, no recôndito, no escondido, lá no oculto. O Senhor me faz conhecer a sabedoria. Muitas traduções trocam recôndito por coração, tá? Lá no fundo do meu coração o Senhor faz me conhecer a sabedoria. Mostrando pra gente o quê? Que apesar de tudo, o Senhor ainda tem misericórdia de nós e nos dá sabedoria. Para quê? Para entender as coisas. Porque aqui o que ele faz? O que ele vem trazendo à memória? Tudo que ele fez de errado e entendendo o que aconteceu.
né? E por que que acontece também, tá? E aí a gente tem uma quarta parte, que é do versículo 7 ao versículo 10, e versículo 10, esse que eu acho que é o ápice desse salmo, né? Onde, aliás, né, ele reconhece aí nessa quarta parte, do 7 ao 10, como é mortal a natureza pecaminosa, e se ela não é tratada por Deus, né? Se ela não é tratada por Deus, ela é mortal. Ele começa a focar já no 7 assim, ó, na purificação. Me purifica, porque só assim é que eu vou ficar limpo. O Senhor precisa me lavar. O Senhor precisa me lavar. Mais alvo que a neve, branquinho, límpido, né? Límpido, transparente. Dá para se ver através dele. Ele fala assim no 8: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Ou seja, me traz a vida. Me traz a vida. Esconde o teu rosto dos meus pecados. Apaga lá as minhas iniquidades, Senhor. Porque ele sabe que se o Senhor não perdoar os pecados, se não houver o perdão dos pecados, de nada adianta. Nada adianta tudo isso. E aí o versículo 10, ele fala assim, ó: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Por que cria? Porque ele entende que tudo o que Deus faz é perfeito. Então, se ele quer ter um coração perfeito, isso precisa ser criado. O que foi gerado é imperfeito. O que foi gerado é imperfeito. Mas Deus é capaz de arrancar aquele coração fora e criar um outro. E criar um outro. Um coração livre de cobiça, amargura. Vamos colocar os 7 pecados capitais, né? Os 7 pecados capitais. Um coração limpo, um coração que realmente adore a Deus da forma que ele merece ser, né? Louvado e engrandecido. Com pureza, um coração que realmente vai conseguir devolver a Deus o louvor que lhe é devido, né? E aí, entendendo tudo isso, que se Deus purificá-lo, se Deus sarar o coração dele, se Deus transformar de novo aquele pranto em alegria, né? Deus não vai trazer consequências para ele. E quais seriam essas consequências? 11 e 12. Não te repulses da minha presença, nem me retire seu Santo Espírito. O rei era um ungido. E não sei se vocês, aqueles que têm um conhecimento bíblico, devem se lembrar que a primeira coisa que Deus fez, né, foi tirar o espírito de Saul. E aí Saul ficou doidão. E Davi teve essa experiência com Saul, viu toda essa loucura de Saul, né? Conviveu com Saul assim. Então logo ele pede para o Senhor: o que? Não retira de mim seu Santo Espírito, me dá uma segunda chance. Eu preciso reconstruir a minha vida e a minha caminhada com o Senhor. Me restitui então a alegria da salvação. Me sustenta. Me dá um espírito voluntário, um espírito que te sirva sem interesse. Porque o seu espírito é assim. Na verdade, ele sabe que o único que ama voluntariamente, independentemente do que eu faço, do que você faz, é Deus. E ele queria ter um coração assim. Ele pede por um coração assim. Então,
a gente vai ver do 13 ao 16 o que é capaz uma alma restaurada. Ele fala que ele vai ensinar os transgressores os caminhos do Senhor e os pecadores eles vão se converter. Porque tão tremendo vai ser o testemunho dele, e quão tremendo é porque quanta gente, quando é pregado o Salmo 51, se arrepende, chora e volta para os caminhos do Senhor. Transforma o coração. Transforma o coração. Davi foi maravilhoso com esse salmo. E ele ainda mostra para cada um de nós o que o Senhor requer de cada um de nós. Ele fala assim no versículo 17: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Então, se você quer se achegar diante de Deus para pedir para Ele criar em você um coração novo, porque você entende que esse que eu e você nós temos, ele é incapaz de adorar a Deus na sua plenitude. Se você entende que do jeito que está, não dá, que Deus precisa fazer uma obra transformadora na sua vida, e isso precisa começar no seu coração, mudando tudo isso que tem lá. Saiba que o que Deus quer de você é que você tenha um espírito quebrantado, alguém que se lança diante do Senhor, sem vergonha nenhuma, reconhecendo que Ele é Salvador, Restaurador e único. Ele é único. Esse ser, então, com o coração contrito diante do Senhor, compungido, ele consegue o aval de Deus. Ele consegue fazer com que Deus olhe para ele de novo com misericórdia. Porque um coração compungido e contrito demonstra dependência. E não se esqueça, quando Deus pediu para Samuel ungir Davi, todos os irmãos de Davi passaram por Samuel. E Deus não, esse não. Um mais bonito que o outro, um mais forte que o outro, um mais inteligente que o outro. Mas Deus fala para Samuel assim: eu sondo o coração. Eu sondo o coração. E então, Davi, o menor de todos eles, para os especialistas, a loucura de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a inteligência dos sábios. 1 Coríntios capítulo 1. Eu sei que a gente tem tido vários bate-papos e todos eles, têm sido assim, trabalhar com os irmãos essa questão de pandemia, de reavivar espírito, e que pareciam mensagens mais de incentivo, mas essa também é uma palavra de incentivo para você. Talvez você nunca tenha pensado assim, que estava na hora de você colocar de verdade diante do Senhor os seus problemas, de expor para o Senhor o seu pecado, esse pecado que vem atrapalhando sua comunhão com Ele, o seu dia a dia com o Senhor, porque talvez você tivesse medo. Mas saiba que os olhos do Senhor estão sobre mim, sobre você, os ouvidos do Senhor estão atentos para ouvir nosso clamor. Não tenha medo.
Não tenha medo. Faça como Davi. Chegue diante do Senhor e fale a verdade para Ele. Não fale para o Senhor, perdoa o meu pecado, Senhor. Não. Especifica para Deus qual é o seu pecado. Ele quer que você abra o seu coração com confiança, sabendo que Ele não vai te julgar pelo que você fez, mas Ele vai te julgar se você não tiver a confiança de que, falando para Ele, Ele vai te ouvir e te perdoar. Pede para Deus ter misericórdia de você. E todas as vezes que você for orar, pede para Ele ter misericórdia de mim também. Tá? Me coloca nas suas orações. Coloca a mim, a minha esposa Silene, meu filho Gabriel. E assim nós possamos uns orar pelos outros. Amém? Vamos orar para a gente encerrar? Senhor Deus e querido Pai, obrigado por esse dia tão maravilhoso e pela sua presença no nosso meio. Sonda os nossos corações, Senhor. Transforma-nos dia a dia, traz paz e alegria, Deus amado, em tempos tão difíceis. Pois o Senhor e só o Senhor é capaz de fazer isso, Pai. Conduz o nosso dia, assim como o Senhor conduziu o nosso levantar da cama. O Senhor conduziu o nosso banho, o escovar os dentes, o nos arrumar, o poder estar aqui agora na Tua presença mais um pouco, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo. Transforma-nos dia a dia, Deus. E assim como Davi pediu, eu rogo ao Senhor, dá a cada um de nós um coração puro. Cria em cada um de nós um coração puro e um espírito inabalável. Tende misericórdia de nós, Senhor. Tende misericórdia. Essa é a minha oração no nome santo de Jesus. Amém. Uma ótima semana para você, para toda a sua família, para os seus amigos. Compartilhe a live, tá bom? Compartilhe a live. Porque tem muitas pessoas que precisam ouvir um pouco da palavra do Senhor, tá? Não é publicidade, a publicidade não é em prol de igreja, não é em prol da pessoa, Júlio, não, é em prol do reino de Deus. Então que Deus possa abençoar a sua vida. Marcos, um bom dia. Obrigado, Marcos, tô bonitão mesmo? Obrigado, cara. Você que é maravilhoso. Elias, um bom dia, meu querido. Eliane, Deus te abençoe, minha querida. Dá um abraço na sua menina por mim, tá? Irmã Raquel, Deus te abençoe, minha querida, tá? Um ótimo dia, uma ótima semana. Saudade dos irmãos, tá? E que o bom Deus continue nos abençoando. Uma ótima semana a todos.